Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no versículo 13 do capítulo 14, e nós vamos entrar hoje no versículo 14, então nós vamos para Apocalipse 14, e aí nós vamos ver a ceifa, o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo, nós vamos entender depois, tu vai entender por que é o fim do mundo. Nós falávamos que sobre a bem-aventurança no anterior, daqueles que morrem em Cristo, daqueles que não amaram sua vida, daqueles que tiveram, escolheram o sofrimento antes da tranquilidade. Então, aqueles que no presente fizeram a escolha por sofrer por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, para possuir a glória eterna. É interessante, o autor aos Hebreus, quando ele escreve no capítulo 11, ele fala dos heróis da fé. É interessante que ele fala sobre Moisés, e Moisés também faz essa escolha. É bastante interessante. Pega Hebreus 11, 25, diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então é algo tremendo, é uma escolha. Então, Moisés, ele faz a escolha, ele escolheu antes ser maltratado, sofrer com o povo de Deus. Então é a escolha que ele fez, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então a Moisés, ele tinha toda o mundo aos seus pés. Ele podia ser o homem que ganhou o mundo. O Egito era a grande potência, o império mundial da época. E ele podia escolher a tranquilidade. Eu estou bem, estou numa posição boa. De repente até eu posso dar uma ajuda para os judeus, para o povo de Israel que está aí, que são meus irmãos, mas eu não vou sair dessa minha posição. Então ele podia ter escolhido por um pouco de tempo ter o gozo do pecado e ter padecido eternamente. Mas ele faz a escolha de ser maltratado com o povo de Deus. Então ele faz a escolha de sofrer, e ele coloca, ele tem por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Então nós temos que colocar os olhos na recompensa de Cristo, na glória de Cristo. Então é bem-aventurado aqueles que morrem em Cristo Jesus. Bem-aventurado os que morrem, os mortos que desde agora morrem no Senhor, aqueles que escolheram sofrer. Nós somos muito agarrados ao presente. Tu quer viver um presente glorioso, então o futuro depois a gente vê. Então você faz tudo, e a mídia, isso aí eu bato muito, a mídia ela está ali te oferecendo felicidade, tu tem que ser feliz, e até Deus quer que tu seja feliz, mas tu vê que isso é contrário, o evangelho não é evangelho isso. Até na igreja você diz, não, tu tem que ser feliz, e tu tem que buscar a tua felicidade, se tu não está feliz, não te contenta, busca a tua felicidade, corre atrás da tua felicidade. Se tu vier aqui para nossa igreja, tu vai ser feliz, e aqui tu vai ser feliz, e tu vai encontrar, e tu vai te sentir bem, então é um gozo momentâneo, é momentâneo, enquanto o evangelho nos chama ao sofrimento, a entregar nossa vida, não buscar a nossa própria felicidade. É diferente, é negar a si mesmo. Então é uma busca eu não estou buscando ser feliz,
Eu estou buscando que através da minha vida o Senhor faça os outros felizes, as pessoas sejam alcançadas para Cristo. É diferente. Então, assim, as escrituras são diferentes, são escolhas. E eu coloquei claramente, estamos só fazendo um gancho, porque agora nós vamos entrar na ceifa. Então, tu pode escolher agora viver bem. Tira da tua vida tudo que te desagrada. Se alguma coisa tu não está gostando, bota para fora da tua vida. Se não te faz feliz, tira. Tu tem que ser feliz. Então, se não tá legal, busca tá legal e ser feliz agora. E procura ganhar o máximo e ganhar tudo que tu puder. Tu pode ter essa escolha. Mas agora também tu pode escolher perder para ganhar e colocar os olhos, como Moisés, nas riquezas do vitupério de Cristo, no sofrimento de Cristo, do que o gozo momentâneo do pecado e do presente que nós temos. Então são escolhas. Tu pode escolher ser maltratado como servo de Deus, tu pode escolher ser zombado, ridicularizado, tu pode escolher pagar o preço. Mas aí tu está colocando teus olhos nas riquezas do vitupério do Cristo, porque tu está tendo em vista a recompensa que está te aguardando nos céus. Então eu sei que nós somos imediatistas, nós queremos viver uma vida boa agora. Amanhã a gente vê, o negócio é o presente. Então são situações conflitantes, mas eu te digo, esse momento feliz, esse momento maravilhoso, esse momento seja feliz, ama a ti mesmo, corre atrás da tua felicidade. Se tu não está sendo feliz, dá um giro na tua vida. Tu tem que ser feliz, tu nasceu para ser feliz, tu nasceu para te dar bem, tu nasceu para ter sucesso, tu nasceu para vencer, tu nasceu para isso. Para mim isso não é evangelho. Isso no meu ver, tem engano. Isso é uma mensagem de engano. É satânico, ao meu ver, essa mensagem. Mas vamos seguir a ceifa agora aqui. 14:14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Então vamos iniciar aqui. Primeiro, João, ele olha, ele já tinha visto o Cordeiro no Monte Sião, e agora ele vai ver de novo o Cordeiro. Mas agora ele não fala do Cordeiro, ele fala de um semelhante ao Filho do Homem. São situações diferentes. Ele está vendo uma nuvem branca. Bom, nós vamos falar sobre a nuvem. E primeiro eu vou falar sobre o branco, que é rápido. O branco aqui eu acredito, eu não sou estudioso do grego, mas aqui é o leucon, é um branco resplandecente, é uma nuvem resplandecente. E essa nuvem aqui não é uma nuvenzinha, Jesus está lá sentado numa nuvenzinha no céu, tirando coisinha, pega algodãozinho da nuvem, está tranquilo, sentadinho, descansando. Não, essa nuvem aqui é o Shekinah, é a glória de Deus. Essa nuvem aqui, nós vamos começar a conhecer ela lá quando Moisés sai com o povo do Egito, e ele sai e ele vai ser guiado pelo deserto. E aí Deus vai guiar o povo pelo deserto, e aí vai aparecer a nuvem. E essa nuvem, se tu pegar Êxodo 13:22, diz assim: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então começa aqui a aparecer a nuvem, que é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a direção de Deus no povo. Quando Moisés ele sobe
no Monte Sinai, e ele vai receber, e ele vai ter um encontro com Deus, e ele vai ver a Deus, a nuvem vai se fazer presente. Nós vamos pegar aqui. Só um momento, nós vamos achar aqui esse texto em Êxodo, vamos seguir vendo a nuvem, que é a glória de Deus. Em Êxodo 24, no versículo 15 diz assim: E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Então essa nuvem continua, é a nuvem da glória de Deus, é o Shekinah. A nuvem cobre o monte e a glória do Senhor se manifesta. Quando Moisés ele monta o tabernáculo, também a nuvem ela cobre a tenda da congregação e a glória do Senhor enche o tabernáculo. Tu vai pegar isso em Êxodo 40, 34. Quando Salomão ele constrói o templo, e o templo vai ser dedicado à nuvem novamente. O templo ele é consagrado, é dedicado, e uma nuvem enche a casa do Senhor. Tu pega em 1 Reis 8, 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Então a nuvem, essa aqui é a nuvem da glória de Deus. Quando Daniel profetiza sobre o Filho do Homem, Daniel também fala que ele vem nas nuvens, e aqui nesse texto, nós vamos pegar Daniel aqui, Daniel 7,13 diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então Jesus vem nas nuvens. Então não é qualquer nuvenzinha, não, essa é a nuvem da glória de Deus. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele está no Monte Santo, e ele tem, e acontece a transfiguração também, em que ele se manifesta aos discípulos de forma gloriosa, também uma nuvem, que é o Shekinah, a glória de Deus desce. Quando Jesus ele vai subir aos céus em Atos 1, ele sobe e uma nuvem o recebe. Tu pega em Atos 1:9. Então Jesus ele é elevado nas alturas, uma nuvem o recebe. Então são vários textos. Se tu pegar quando Paulo fala do arrebatamento da igreja aos Tessalonicenses, no capítulo 2, perdão, deixa eu pegar aqui, 1 Tessalonicenses 4:17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então, arrebatado nas nuvens com ele, na glória de Deus. Quando as duas testemunhas, elas são mortas e elas ressuscitam, e elas sobem ao céu em uma nuvem, quer dizer, elas sobem numa nuvem de glória do Shekinah de Deus. O Salmo 104 diz que as nuvens são os carros, é o carro de Deus. Naum diz que a nuvem é o pó dos seus pés, no capítulo 1. Então aqui nós temos o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele está assentado sobre a glória, ele é o resplendor da glória do Pai. Então ele está sentado sobre a nuvem na glória, e aqui nós vamos ter um momento de ceifa. João fala um semelhante ao filho do homem.
ele está usando aquela expressão que eu falei de Daniel. Daniel diz que, olha, eu vi vindo nas nuvens um como o filho do homem. Ele não diz o filho, é um como, então é semelhante. Então ele está usando essa descrição e ele usa da maneira como Daniel se dirige ao Senhor. E João já havia usado essa expressão no capítulo 1, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo e ele se vira e ele diz, olha, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, ele vê o nosso Senhor glorificado. Ele está glorificado aqui, nesse momento, e ele se encontra na nuvem de glória. Ele tem sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. É interessante, porque muitas vezes a gente, a coroa de ouro, a gente está sempre, para nós parece que é sempre a mesma coisa. Não. Do grego aqui é Stéphanos, então aqui é uma coroa de vitória. Quando ele vai, no capítulo 19, que ele desce e ele tem uma coroa, aí é diadema. Havia sobre cabeça muitas diademas, aí é uma coroa de rei, é uma coroa de realeza, mas aqui é uma coroa de vitória, de quem venceu. Na sua mão ele tem uma foice aguda. E aí nós vamos entrar no período da ceifa. E a ceifa é o fim do mundo. Aqui vai ser uma situação bastante conflitiva. Porque diz que um outro anjo sai do templo clamando com grande voz ao que está sentado sobre a nuvem. Lança tua foice e ceifa. A hora de ceifar tem a vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada. Então é interessante aqui, o Senhor está assentado em glória, coroado com vitória, e se declara o momento exato. O anjo clama dizendo, olha, esse anjo ele saiu do templo de Deus. Então, possivelmente ele sai com a ordem de Deus. É a ordem do Altíssimo. Chegou a hora de ceifar ter vinda. Quer dizer, é o teu momento, é o momento de glória, é o fim do mundo. É o momento que o nosso Senhor ele vai começar vai iniciar o seu reino eterno. E é interessante porque se tu pegar Mateus, eu lia Mateus e vi algumas parábolas de Jesus. E Jesus conta em Mateus, no capítulo 13, sobre a parábola do joio. E aí ele fala que o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas o inimigo semeia joio. E aí os dois crescem juntos. Mas Jesus ele começa a explicar a parábola do joio, que os dois cresceram juntos. E aí ele explica a partir do 37, no capítulo 13, verso 37, ele diz, e ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Então aqui é interessante, quer dizer, se está havendo a ceifa, chegou o fim, é o fim do mundo, é o fim, é o momento final, não tem mais retorno. Aqui é o fim do mundo, nós estamos na ceifa, tanto que nós vamos começar a ler e os anjos vão, e um anjo vai chegar e vai ceifar a terra. Também é interessante quando Jesus ele fala da colheita, diz, você colhe primeiro, no 30 diz, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então é interessante aqui, é bastante interessante, e eu fiquei muito a meditar nessa passagem aqui, porque nós temos o nosso amado Senhor Jesus Cristo com uma foice aguda, e ele mete a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Quer dizer, eu acredito aqui, que simplesmente o Senhor deu o golpe de misericórdia, ele coloca a sua foice na terra, dando
o golpe de misericórdia, é o acabou. Porque não diz nada do que ele cegou. A terra foi cegada, quer dizer, chegou o fim. Eu não sei se tu compreende, porque aqui não diz, e aí ele chegou, tirou os bons e os maus, e não separou, não, ele simplesmente ele dá o golpe final. É o fim do mundo. É como se ele estivesse batendo o martelo, acabou. Então ele passa a ceifa, ou a foice, na terra, e a terra é cegada, quer dizer, chegou o período da colheita, é o fim do mundo. Então, só que não, aqui é um pouco complicado, porque aqui é julgamento, é juízo para aqueles que estão na terra. É o juízo final, terminou tudo. Então o nosso Senhor, ele dá o pontapé, como se deu o pontapé do fim, e terminou. É mais uma prévia do final, embora que depois ainda nós vamos entrar no 15 e vai começar com as pragas, quer dizer, vai dar a entender que seguiu a história assim, mas aqui é uma prévia da ceifa, é o fim. Ele deu o golpe final, acabou, é o fim do mundo, como nós lemos em Mateus 13. E aí sai do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então, esse anjo, ele se encontrava dentro do templo, aguardando, dando a primazia ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é que daria o pontapé final. Ele é a maior autoridade. Então sai um anjo com ordem do Todo-Poderoso e determina que já está na época. E aí o Senhor Jesus, ele dá, ele mete a sua foice na terra, a terra foi cegada, está pronto. E aí outro anjo já sai do templo que está no céu, e ele também tem uma foice aguda. E aí sai do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. Esse anjo aqui que tem o poder sobre o fogo, ele vai clamar com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Vamos falar sobre esse anjo primeiro, esse anjo que tinha o poder do fogo. Esse anjo que tinha o poder do fogo diz que está fazendo uma alusão àquele anjo do capítulo 8, que ele toma o incensário e ele enche do fogo do altar e lança sobre a terra. Tu vai encontrar isso em Apocalipse 8:5, diz que é esse o anjo que tem o poder, que tem autoridade sobre o fogo, porque ele pega do fogo do altar e ele joga sobre a terra. Então, esse anjo que está junto ao altar de Deus, que ele tem a presença dele, quem sabe seja ele que controle o fogo do altar, ele seja o responsável diante de Deus por esse altar de fogo, e ele seja aquele que tem a autoridade ali concedida por Deus sobre esse fogo do altar, que não pode se apagar nunca. E ele vem e ele clama para esse anjo que saiu com a foice aguda, e ele vai vindimar os cachos da vinha da terra. Bom, o nosso Senhor Jesus Cristo, em 2 João 15, ele é a videira verdadeira. A videira verdadeira se encontra no céu, que é Cristo. Ele se encontra na glória. Então, agora aqui vai ser lançada a foice sobre a vinha da terra. As uvas estão maduras, já acabou para eles. Eles estão maduros, já estão caindo de maduro. E aqui esse anjo vai lançar sua foice à terra, e ele vai vindimar as uvas da vinha da terra, e vai atirá-las no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Bom, aqui nós temos coisas bastante interessantes nesse ponto aqui. Esse momento aqui é o momento em que as nações se encontram ao redor de Jerusalém. É quando todas as nações vêm contra Israel.
Então, no Velho Testamento, vários momentos, o Senhor conclama as nações para virem, chama as nações para juízo, e aqui vai acontecer o juízo. Então, aqui é a batalha do Armagedon. Todas as nações da terra foram proclamadas, foram chamadas por Deus para juízo, e aí estão todas ali achando que estão na boa, e aí o anjo do Senhor, ele lança a sua foice à terra e ele vindima as uvas da vinha da terra. E eles vai atirá-las no grande lagar da ira de Deus. Nesse momento, se cumpre uma profecia de Joel 3:2, que o Senhor diz: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então aqui é uma congregação das nações. Zacarias também ele vai falar sobre esse momento. Vários profetas do Velho Testamento vão falar sobre esse momento de julgamento final. Pega Zacarias capítulo 14, diz assim, versículo 2: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Ezequiel também, ele profetiza nesse momento, no capítulo 39, ele também diz que vai trazer uma grande multidão. Eles vão vir, nações, multidões vindo, e Deus com um golpe, tu vê no 39:3, com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Aqui, se tu for ler, diz que os habitantes de Israel, eles por 7 anos, eles não vão precisar cortar lenha do campo, mas eles vão acender fogo com as armas que ficaram daqueles que tentavam a destruir Israel. Diz que por 7 meses eles vão enterrar os mortos, de tantos mortos que vão ter. 7 meses purificando a terra de tanta gente morta. Tu pega o 38 também, tu vai ver que é o Senhor trazendo eles num anzol, e todos os exércitos deles, uma grande multidão, e trazer, porque eles vão ser destruídos. Então é interessante que é uma multidão que vai cobrir a terra, e vão achar que vão ganhar. Eles vêm para tomar despojo, eles vêm para destruir, mas o Senhor vai pelejar. E aqui tem interessante que esse é a batalha do Armagedon, e se fala sobre o lagar vai ser pisado. Praticamente aqui 320 quilômetros de sangue, é um mar de sangue. Tu imagina o freio dos cavalos, vamos dizer que seja 1,5 metro, 320 quilômetros com 1,5 metro de altura. É sangue, são nações e nações e nações que eles vêm com ira e com ódio contra Israel, para destruir. Então todas as nações congregadas, achando que vão extirpar Israel, que vão tirar Israel do mapa, e aí o Senhor vai sair a pelejar. O Senhor vai sair a pelejar por Israel. Então aqui é o fim
do mundo. Nós vamos ver isso novamente, essa batalha do Armagedon no Apocalipse 19. Mas aqui é mais uma prévia, é do fim, é quando o Senhor ele desce, como diz Zacarias, ele desce sobre o Monte das Oliveiras e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte se divide em dois. Então é o Senhor atraindo, congregando todos, assim, é como se viesse uma isca, vem, vem, e eles se veem com toda a vontade para destruir Israel, para acabar, para tirar Israel do mapa, para tomar despojo, para sair com tudo. E aí, nesse momento, o Senhor ele desce em glória e aí executa juízo. E é interessante que a batalha é rápida, porque o anjo ele lança a foice e termina com todos. Eu não sei se tu já viu, mas eu acredito que é Zacarias que fala, diz que eles estão de pé e apodrece a carne deles, os olhos caem das órbitas. Zacarias 14, 12. E essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se apodrecerá na sua boca. Então, o anjo, ele desce, ele mete a sua foice e aí começa a morrer. Eles estão de pé, começam a cair morto, apodrecido. Existe uma situação quando o rei da Síria, Senaqueribe, ele vai invadir a Jerusalém na época do rei Ezequias, e ele está pronto com o seu exército, e o anjo do Senhor passa pelo arraial dos assírios, e aí existe uma mortandade total, morre aos milhares, ele foge para a Síria. Caem nessa batalha 185 mil mortos. Na mesma noite, do nada, só na passagem do anjo do Senhor, caem mortos. De manhã cedo é só cadáver. Então é rápido, não tem guerra demorada, não tem demora nenhuma. E aqui o anjo ele só mete a foice na vinha da terra e já vindima as suas uvas, e já atira no grande lagar da ira de Deus. Então, nós lemos, para sepultar essa multidão de pessoas, de soldados de todas as nações do mundo, 7 meses enterrando gente. Por 7 anos Israel não vai precisar de lenha para fazer fogo, só com o que foi deixado ali ele vai usar para mantimento para fazer fogo. Então, aqui, em síntese, é juízo. Embora que no final aqui tenha Armagedon, é juízo de Deus, é o fim dos tempos. É o momento final. É fim da história. É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está sentado com coroa de vencedor. E ele vai sair por Israel. E ele vai defender Israel. E Israel vai ser salvo. Então é esse o momento, é o momento que Israel espera, que Jerusalém aguarda. Só que as nações se vão assim como se tivesse, vamos vencer. É como uma abelha no mel, eles se botam para destruir Jerusalém e a Israel. E aí o Senhor vai defender. Então são coisas que a palavra de Deus tem reservada. Nesse momento nós vamos ver lá no Apocalipse 19 que o anticristo e o falso profeta, com todos os seus exércitos, com toda a sua força, eles vão ser lançados 2 vivos no lago de fogo. Então é bastante interessante. É a batalha do Armagedon. E é esse o seu final, e o final já está escrito, já está passado. Uma coisa que eu vou puxar agora aqui, não sei se tu está acompanhando, tu vai entender o que eu vou dizer. Se tu não está acompanhando e puder, pega uns áudios anteriores, quando nós falamos do anticristo. Ele tem uma ferida de espada e vive.
Então eu falava sobre essa situação que deve ser uma ferida mortal, que nenhum ser humano podia estar vivo, e ele continua vivo. Eu vou só abrir esse parênteses aqui porque nesse período que a gente está estudando Apocalipse, aí a gente vai lendo, eu vou lendo uma coisa, vou lendo outra, para a gente ter o máximo de subsídios para tirar nossas conclusões, para tentar ser o mais correto possível. E aí eu vendo uma passagem, se não me falha a memória, e eu vou tentar achar agora aqui, é de Zacarias. É Zacarias 11, 17. Diz: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Então, eu já escutei alguns comentários dizer que o anticristo é o pastor inútil. Ele está se apacentando a ele mesmo. Ele não está preocupado com as ovelhas. Ele é um pastor inútil. Se for realmente esse texto sobre o anticristo, aí nós temos uma pista da ferida dele, porque diz: a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Se essa passagem aqui, como alguns comentários dizem, o pastor inútil é o anticristo, e diz em Apocalipse 13 que ele vai ser ferido com a espada, então pode ser que aconteça isso com ele, que ele tenha o lado direito dele ferido de tal maneira que o braço seque, o olho seja comprometido, ele vai ficar defeituoso. Conforme está dizendo aqui, o braço ele se seca, o lado direito completamente se escurece, o seu olho direito. Então ele tem essa ferida mortal, o braço secou pela ferida, pelo corte, da maneira como a espada pegou o lado direito. É interessante, esse texto eu peguei e me lembrei que nós havíamos comentado em alguns áudios anteriores e resolvi, agora já finalizando esse capítulo 14, lembrar. E se tu está acompanhando, tu vai te dar conta. Agora, se não está, tu volta, tenta pegar os áudios anteriores, tu vai ver. Quando nós estamos falando que essa ferida de espada, ele tem a ferida de espada e vive. No meu entendimento é que essa ferida, ele tinha que estar morto. Ele não pode estar vivo. Então ele é sobrenatural. A vida dele, ele seguir vivendo da maneira como ele foi atingido. E aí nós pegamos essa passagem que ele seca, o braço dele seca completamente e o olho escurece, então ele é afetado o lado direito dele. E isso é interessante. Nós estamos aqui nesse áudio, esse áudio deve ser o áudio 47, eu acredito. E nós chegamos ao final do capítulo 14. Nós ainda temos 8 capítulos para seguir, e nós vamos até onde Deus nos dê a graça para chegar, aonde Deus nos ajudar, e conforme o Espírito Santo for à frente nós vamos seguir. Vamos acabar o Apocalipse, não sei, de repente o rapto dá antes, ou a igreja é raptada antes de terminar, porque parece que é um estudo do sem fim, são 47 áudios já. E falta muito, mas nós vamos até onde Deus nos dê a graça de nós chegarmos. E eu espero que, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, tu esteja nos acompanhando. Que tu esteja sendo abençoado, tocado, e que, se tu tem dúvida, quer acrescentar alguma coisa, tu te faça presente e dê o teu grito e acrescente as coisas conforme a tua vontade, porque o nosso desejo é ser bênção. Como eu tenho falado, não é dizer o que eu penso da palavra, o que eu penso disso aqui, mas é tentar extrair o que a palavra diz por si mesmo para nós. O que João está mostrando, o que o Senhor quer revelar para a nossa vida. Então, não é entrar aqui já com a predisposição, eu acho que é isso, não. É buscar sempre o que a palavra de Deus diz por si mesmo, e essa é a intenção. Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas eu desejo nosso coração com sinceridade, e eu espero que esteja sendo uma bênção na tua vida. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, pela tua bênção. Sabemos que vai chegar o fim, que vai chegar o fim de toda a injustiça, toda a iniquidade, e o teu reino vai ser
vai ser implementado, Senhor, para todo sempre. Nós te agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.